Então eu quero dizer que nós estamos estudando a primeira parte do livro de Apocalipse, e a palavra Apocalipse significa revelação. Se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, a primeira palavra que aparece é revelação de Jesus Cristo. E esse livro, ele foi escrito pelo apóstolo João. O apóstolo João foi um dos 12 discípulos de Jesus, que também foram chamados de apóstolos. E dos 12 discípulos que andaram com Jesus, 10 deles foram mártires, morreram por causa da pregação do evangelho. Por exemplo, o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, outros foram decapitados, outros talvez mortos de outra maneira. Então 10 deles foram mártires. Um deles foi um suicida, que foi Judas, o traidor. Então quando Judas traiu Jesus, movido de um grande remorso, ele acabou se enforcando, ele acabou se suicidando. E o apóstolo João, ele foi o único dos 12 que morreu de morte natural. E ele recebeu essa revelação do Apocalipse quando ele estava preso por causa do testemunho de Jesus numa ilha chamada Pátimos. E essa revelação foi uma revelação do Senhor para as 7 igrejas da Ásia Menor. Essa região da Ásia Menor é onde hoje se encontra o país da Turquia, tá? É importante falar isso, porque hoje quando nós pensamos em Ásia, nós pensamos na China, nós pensamos no Japão, nós pensamos na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, mas naquela época existia a Ásia Menor. A Ásia Menor era uma província conhecida como a província da Galácia, formada por várias cidades. Entre essas cidades estava a cidade de Éfeso, que nós estudamos semana passada, e estava também a cidade de Esmirna. Então essa região é onde hoje se encontra o país da Turquia. Hoje a Turquia pega uma parte do continente europeu e também uma parte do Oriente Médio. Então o Apocalipse foi endereçado para essas 7 igrejas da Ásia Menor, da província da Galácia. E o número 7 é o número de Deus, é o número da perfeição, é o número da totalidade. Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Então o número 7 na Bíblia, ele é muito sugestivo. Ele é o número, eu repito, da totalidade. Então quando João, inspirado pelo Espírito Santo, escreve o Apocalipse para as 7 igrejas da Ásia Menor, na verdade essas eram ou são direções do Senhor para todas as igrejas do mundo. Ou seja, essa carta que nós acabamos de ler é uma carta para a nossa igreja também. Posso ouvir um amém?